Se- Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana do Sexto Chakra. Olha, chegamos aqui, hein? Olha que delícia a gente ter essa oportunidade aqui de trazer esse nosso momento tão especial para falar sobre esse chakra tão importante dentro da própria escola da aura, porque tem muito significado esse chakra, tá? Esse chakra traz conexão com sonhos, traz conexão com leitura da aura, é um chakra muito importante. Então, que delícia contar com a presença de vocês aqui para esse nosso encontro mega especial, não é mesmo, Luiz? É sim, boa noite, minha gente. Confesso que não foi planejado, mas quando eu fui vendo os quadradinhos do Zoom se abrindo, eu fiquei tão emocionado. Disse, gente, a gente tá junto há 6 semanas. Hoje é a sexta semana que eu vejo a carinha da Andréia, a carinha da Fernanda, a carinha da Célia, a carinha da Cristina, da Coisas da Nicole, da Ana Paula, a da Ana Freitas. Eu não vou falar todos os nomes, não, senão eu vou ficar aqui um tempo maior. Mas me veio uma felicidade, assim, de dizer assim, uau, a gente sustentou esse lugar de dar e receber de uma forma tão bonita. Eu não sei, eu tô emocionado. Não tá vindo as palavras tão rebuscadas, mas a voz tá embargada aqui na garganta. Eu tô muito feliz de estar nesse sexto chakra com vocês. Eu tô muito feliz de eu ter topado assumir uma jornada dos chakras. Ah, de eu ter me exposto na jornada dos chakras. De eu ter uma confiabilidade no Adriano, de ter uma confiabilidade em cada um de vocês que está aqui e que às vezes é invisível para mim, porque no grupo, se eu não me engano, a última vez que eu vi, éramos 351 pessoas. Eu não vi o rostinho das 351, mas se consciente ou inconscientemente a pessoa tá ali naquele grupo e escolheu não sair, ele podia ter, ou ela podia ter escolhido, ou qualquer momento. Muita gente entrou e saiu. Mas se dentro da escolha foi não sair, alguma coisa aquela pessoa tá se nutrindo ali. E a gente, desde o começo, desde de quando a gente escolheu o nome dessa jornada, foi pensando em uma autonutrição também. Foi pensando em servir um prato muito bonito, um prato que tivesse beleza, um prato que tivesse um- uma, uma bela apresentação, uma bela apresentação, um prato que tivesse um bom cheiro e que fosse atrativo para que vocês quisessem sentar à mesa conosco. Sentar à mesa conosco. Ai, desculpa. Então, servir o sexto chakra é, é entender que tá dando certo. Que tá dando certo, assim, esse tempero. Que tá dando certo essa escolha. Por muitos medos que possam ter habitado o meu ser. Por muitos temores de será que é a coisa certa? Será que é a coisa certa? Me dá uma luz. Voz da intuição, me dá uma luz. Sonhos, me dá uma luz, tarô da transformação. Me dá uma luz, leitura da aura. Porque é forte, é forte
está dentro de um sustento, de uma sustentação, onde eu preciso sustentar todo o movimento fora e sustentar todo o movimento dentro, porque se em algum momento tivesse sendo simplesmente um, um personagem, algo ia quebrar no meio do caminho. É difícil sustentar uma máscara e um personagem por muito tempo mexendo com energia de quem está sustentando, mexendo com energia de quem está bebendo dessa fonte, desse lugar. Ai, mas é isso. Muito, muito, muito grato por vocês estarem aqui conosco hoje e todas as semanas anteriores. Passo para o Adriano. Depois disso, né, que eu vou falar. Ai, Deus do céu, olha a situação que o senhor Luiz Carlos Souza Ribeiro me coloca, né? Deixa eu até colocar aqui o negócio aqui, pronto, né? Olha a situação que essa criatura me coloca, né? Mas vamos entender que estamos aqui. Primeiro que é uma delícia, tá? Trabalhar com isso. Então, acho que vocês já perceberam que a gente trabalha feito dois loucos, tá? Então, assim, para a gente preparar aqui todo esse conteúdo que a gente está trazendo, né? É um trabalhão, né? Mas a gente faz com muito carinho. E o Luiz está trazendo uma questão assim, que ele se sensibilizou aqui, porque esse é um chakra sensível mesmo. É um chakra que traz a conexão com a nossa intuição, sabe? Que traz a abertura a um nível de conexão com o divino que é muito mais sensível. É o chakra do terceiro olho, né? É o chakra em que a gente pode trazer uma percepção do mundo a partir de um lugar que vai além do que os olhos podem ver, né? Então, não é à toa que o Luiz está emocionado, né? Porque realmente, assim, para a gente é uma alegria, uma vitória a gente estar aqui, né? Chegar até esse ponto, ter a presença de vocês aqui, né? Para que a gente possa ir um pouquinho mais fundo nesse lugar que traz uma conexão entre. Porque esse chakra a gente tem. Eita, você quer? Vai pegar uma roupa para tomar banho? Opa, pronto. A gente falou que que os chakras, na verdade, eles sempre têm equivalências, né? Eles se conectam. E o sexto chakra, ele se conecta com o terceiro, né? Então, estamos aqui falando do chakra na cor azul índigo, né? Traz esse lugar de uma visão mais ampla sobre a realidade, né? E é interessante a gente perceber por que é que conecta com o terceiro chakra, né? O terceiro chakra do poder, porque aqui no sexto a gente tem um lugar de conexão a partir da imaginação, né? A partir de experiências como a clarividência, clareaudiência, clarissapiência e outras formas de expressão também mais sensíveis, né? Tem a clarissenciência também, né? E são recursos, inclusive, que a gente usa na leitura da aura, né? Aconteceu já recentemente de algumas pessoas me perguntarem, mas Adriano, como é que é essa história da leitura da aura, né? Na leitura da aura, a gente está usando esses lugares que habitam dentro de nós. E aí a nossa mente não entende, a mente racional do ego, aquela quadradinha não entende. Ela não entende. Aí fica falando, não, mas eu não estou vendo, não, mas eu não entendo, não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Sempre que fica com muito nhenhenhé, não é, não é a luz dessa mente que o sexto chakra nos abre, tá? Porque, né, todo chakra tem luz e sombra. Isso todos, sem exceção, né? E o sexto chakra é o lugar de a gente enxergar de forma mais sensível, é o lugar de a gente se conectar com os nossos sonhos, enfim, né? Mas também é o lugar da imaginação, né? Mas também é o lugar da ilusão, né? Também é o lugar da paranoia, né? Também é o lugar em que a mente também pode não estar, né, se conectando com pensamentos elevados, que pode trazer também, né,
aquela conexão lá com o terceiro chakra, de uma mente mais egóica, né? Mais racional, que vai por um outro caminho. Então, por esse motivo, a gente aqui no sexto chakra tem essa oportunidade, assim, de perceber a realidade a partir de um olhar, né, mais amplo. Então, é muito interessante a gente falar, né, que nós temos os cinco sentidos, né? E no sexto chakra está o sexto sentido, né, que é a intuição. Quando a gente fala em intuição, é sempre muito delicado, porque falar intuição, não adianta a gente tentar entender com a racionalidade, porque a intuição não é racional. Então, não adianta a gente tentar encontrar respostas a partir de lugares que não são aqueles que são os reais. E aqui a gente está falando de uma abertura a uma visão muito mais ampla, né? Muito mais sensível, né? E é isso. Deixa eu só tirar esse fundo aqui, que eu prefiro ficar de cara limpa. O Luiz até chorou, eu vou ficar com fundo. Não, eu quero ficar de cara limpa também. Então, eu queria até trazer que essa noite eu tive um sonho e que é bem interessante. Eu queria trazer esse exemplo porque eu acho que eu até falei hoje de manhã, mas eu quero trazer aqui, registrar aqui. Tive um sonho essa noite que eu não estava dando muita bola para ele, sabe? Que eu tive a sensação, enquanto eu estava sonhando, de que eu já tinha entendido ele, que era um sonho que não tinha muita importância, né? Mas alguma coisa dentro de mim, quando eu acordei, falava assim: vai anotar o sonho, Adriano. Anota o sonho. Falei, tá bom, vou anotar, né? Eu faço trabalho com sonhos, eu indico às pessoas que anotem, não vou eu anotar, claro que eu vou anotar, né? Fui anotar o meu sonho, aí, quando eu fui interpretar, eu percebi que ele era extremamente profundo. Porque vinha uma coisa assim, que parecia que era bem dual, sabe? Que tinha um paradoxo ali, né? No sonho, deixa eu ver se eu lembro uma cena, uma parte. Tinha uma parte em que eu estava em um carro com algumas pessoas e que precisava ir para um lugar que não tinha saída. Não tinha, eu sabia que não tinha saída. Mas eu estava naquele carro, era um carro confortável, era um lugar que estava bem ali. Eu sabia que eu estava com pessoas boas, tal. E tinha uma outra turma que vinha de fora e que vinha com uma agressividade, sabe? E que estava tentando descobrir que não tinha saída do mesmo jeito que a gente que estava dentro do carro. Mas eles vinham com uma agressividade para cima da gente do carro, né? E o sonho, ele falava, enfim, ele tem outras partes, ele tem outras questões, mas ele falava de uma questão que é, para mim, e que é importante eu olhar hoje, que é uma coisa assim, de a relação entre a teoria e a prática, tá? E é bem interessante isso vir no sexto chakra, né? Porque esse sexto chakra pode nos colocar no lugar só da teoria, né? A gente pode ficar só sonhando, e não realizar os sonhos, né? A gente pode entrar no lugar da abstração, de só, né, enfim, de criar ilusões, porque aí a gente cria ilusões. Se a gente faz só isso, vai para um outro caminho, né? Porque o sonho não é ilusão. Isso é muito importante a gente ter clareza. O sonho não é ilusão. A ilusão é outra coisa, né? A ilusão é uma coisa que a gente fica, é uma mentira que a gente fica contando para a gente mesmo, né? A gente trabalhou semana passada com o quinto chakra, a questão da verdade e da mentira, né? Então, a ilusão é uma mentira. O sonho, ele é verdadeiro. O sonho vem de outro lugar, ele vem do lugar da verdade, né? A questão é que às vezes a gente pode não acreditar no sonho, mas aí é uma distorção, né? Então esse chakra ele nos convida para que a gente possa enxergar além do que os olhos veem, mas de um lugar que é mais apropriado. E é por isso que eu falei da teoria e da prática, porque aí isso ajuda a gente a perceber essa conexão entre o terceiro e o sexto chakra. Porque o terceiro chakra, ele está entre os três primeiros, são os chakras inferiores, aqueles mais ligados à Terra, né? Então, por isso que é um lugar de prática. No terceiro chakra, a gente arregaça as mangas e se coloca em ação, né? Mas, às vezes, a gente arregaça as mangas e se coloca em ação sem nem saber por que que a gente está fazendo as coisas. E a gente faz umas coisas que, às vezes, não são muito alinhadas com a nossa essência. Pois o sexto chakra que traz esse alinhamento. O sexto chakra pede que a gente
Busque coisas que fazem sentido para a gente, né? Então, por esse motivo aqui, essa combinação que existe entre os chakras é tão linda, sabe? Não é à toa que os chakras se conectam, né? Que o cardíaco está entre todos, ele conecta todos, ele está no centro, né? Então, por isso assim é que a gente tem essa oportunidade aqui de perceber mesmo como é que a gente está enxergando a nossa realidade. O sexto chakra nos convida a esse tipo de reflexão, né? Como é que a gente enxerga o mundo, né? Como é que a gente está a gente está sonhando? A gente dá vazão aos sonhos? Porque imagina um mundo em que as pessoas não sonham. Ele é um mundo preto e branco. Ele é um mundo sem graça, né? Então, e às vezes a gente cai nesse risco de cair nessa armadilha, né? De, de achar que no mundo só existe as coisas materiais, né? E só existe o cotidiano a partir de um lugar assim mais quadradinho mesmo, né? E esse sexto chakra, ele vem aqui trazer essa conexão com o espírito, com a nossa essência, de um lugar que é muito mais verdadeiro do que qualquer outra coisa, tá? Então, a gente vai falar bastante de sonhos, a gente vai falar bastante de leitura de aura, tá? Porque é muito lindo. Então, assim, essa noite mesmo, esse sonho que eu tive, ele me surpreendeu, porque ele me fez eu parar para olhar para uma questão que fazia tempo que eu não olhava, né? A questão da teoria e da prática. Porque eu tendo, é uma tendência que eu tenho muito grande a gostar da teoria, sabe? A buscar, né? A sonhar, a ficar num lugar, né? Que é muito lindo, que é muito sensível. E como é que tá a minha capacidade de ação? Como é que eu tô arregaçando as mangas, né? Então essa reflexão aqui é muito importante para a gente ter nesse momento, né, Luiz? Sim, muito importante. E quando você foi falando, Adriano, eu anotei algumas coisas, né? Eu disse não, eu botei aqui. É por isso que a gente fala tanto em rasgar os véus da ilusão, porque muitas vezes a nossa estrutura aqui no agora, nesse plano terrestre, no plano da matéria, né? Se fala muito que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E como o Adriano trouxe um trecho do sonho, né? Mas não estou falando que essa é a interpretação, mas será que realmente não tem saída essa rua? Será que o final dessa rua sem saída não é um muro ilusório? Não é um muro que você se colocou, tipo, aqui eu não posso transpassar. Aqui é muito para mim. Se eu transpassar, o que que vai ser eu? Será que eu tenho cacife para bancar essa intuição na prática? Será que se essa intuição me disser assim, fale isso para Cris Barreto, você vai fazer ou vai pensar, mas será? Não é muito forte para eu dizer para ela, porque tá vindo uma voz muito contundente, que não é a voz da minha cabeça, não é a voz da minha mente. E a gente fala muito na escola sobre a linguagem do espírito. E não é só a linguagem do espírito maior, é a linguagem do espírito que habita o seu ser. Esse espírito que está conectado com essa esfera que vai desde o sutil até a matéria. Ele não fica só no sutil, ele é aplicável no dia a dia. Não é, a sua intuição não vai vir só quando você tiver num atendimento com a Isabela. Não, a sua intuição vai vir o tempo todo, todo dia, conversando com você através de qualquer porta que você abra e mantenha ela aberta. Qualquer ponte que você estabeleça e faça uma manutenção daquela ponte. Senão, ela vai passar um pouco, às vezes vai passar ruidosa, vai passar barulhenta,
vai passar se sentindo insegura porque aquela ponte não é firme, e você vai titubear, assim como ela vem, titubeântica, digamos assim. Essa palavra não existe, mas acabei de criá-la. Então, ela vem trêmula. Será que eu posso confiar? Eu investi na confiabilidade interna, na confiabilidade da minha voz mais profunda, na confiabilidade dessa fala do espírito. Por que que eu tô falando isso? Eu já me senti alinhado e desalinhado inúmeras vezes com a voz da minha intuição. Muitas vezes. Tipo, por que que eu fiz isso mesmo? Meu Deus, eu não fazia a menor ideia que, que essa escolha ia requerer várias outras abdicações. Mas será que eu tô no caminho certo? E aí você descobre numa escola como essa que você pode ter os sonhos como um lugar que te apoie, um lugar que você pode consultar, um lugar que você pode perguntar e, além de tudo, um lugar que você pode confiar. E o convite é: vem para a linguagem dos sonhos, onde você pode ser o próprio intérprete do seu oráculo, o próprio intérprete da voz do seu espírito. E aí ainda vem mais. Vem a voz da leitura da aura, que começa, né? Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado. A gente se conecta com o Ser Supremo, Deus, o Divino. E abaixo desse sol, eu vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, no momento presente. Não é o Espírito ontem, não é o Espírito amanhã, é o Espírito hoje. Sabe aquele dizer que a gente vive a vida hoje? A gente não sabe como é que vai ser a vida amanhã. Então, assim, por que que eu quero me conectar com a minha intuição para amanhã? Eu posso me conectar com a intuição hoje. E imagine a potência que você não seria, e eu tô falando para mim também, se você calha a ação executória do terceiro chakra com a voz da sua intuição. Quem te para? Executar o espírito. Tá alinhado, alinhada com o que vem para ser materializado aqui nesse plano. Como o Adriano trouxe, né? É, sair do cabeção e praticar, e colocar na prática aquilo. Hoje eu estava falando com um professor da escola e eu disse a ele assim: eu fui surpreendido pela minha intuição algumas vezes. Eu comecei a ouvir vozes que não eram exatamente racionais, e eu tinha certeza porque eu tinha uma característica que era um pouco teimoso com essa voz. Foi quando eu entrei no universo do reiki. E eu tava, sei lá, fazendo reiki na Fernanda Catarino. E eu ouvia: você agora vai sair de onde você tá e vai tocar nos dois pés dela. E ficava assim, mas isso não tem lógica nenhuma. Eu tô no cardíaco da Fernanda. Por que que eu vou fazer nos pés dela, pelo amor de Deus? Não tem nem chácara principal lá. Vá pro pé dela. E eu, ai. E eu ignorava, eu dizia, não vou. Eu estou muito bem aqui, estou sabendo o que eu estou fazendo. Aí ficava, vá pro pé dela. Aí quando essa voz insistia muito, eu dizia, não, só cala a boca, eu vou pro pé. Eu desisto. Eu me rendo. Aí eu ia pro pé. Aí de repente a Fernanda acordava e dizia, uau, você não sabe o quão importante, o quão foi bálsamo pra mim você ter feito reiki no meu pé. E eu respondi: olha, você agradece alguma voz que falou comigo, porque conscientemente eu não iria pro seu pé. Mas não iria mesmo. E isso começou a fazer um, um determinado grau de repetição quando eu escutava essa voz,
que eu ficava, ai, não, eu sei que se fosse eu mesmo, eu não faria isso, esse, esse lugar de executar coisas que não eram o meu racional. Acho que eu já trouxe essa história aqui, não sei se eu trouxe, mas eu toco, eu tenho um tambor, né? Xamânico. Acho que eu já toquei pra vocês. Ela tá aqui, é uma tambora. E aí teve uma vez, dentro de uma sessão de reiki, eu toco tambor também nas sessões de reiki. Quando eu sinto, né? Quando eu sinto de tocar. Não é assim, todo mundo vai ter tambor na sessão. Eu sinto muito o campo da pessoa quando chega na maca. E aí chegou uma menina muito frágilzinha. E era uma menina da maromba, sabe? Eu não sei como é que fala maromba em espanhol. Que malhava e tinha seus músculos bem definidos e, sabe, toda tonificada, toda altiva. E essa menina chegou, como diz um ditado popular, só a pele e o osso. Aí ela foi e deitou na maca. O meu racional gritou: ela está frágil, você vai ser super suave e gentil com ela. E aí eu comecei. E antes de eu conhecer a Ana Lu Caldas, eu já trabalhava com a música da alma, sem saber que o nome daquele trabalho era a música da alma. Eu começava a fazer sessão de reiki, sei lá, na Ana Paula, e me vinha um canto. E aí eu entoava. Ou eu entoava o canto cantado, ou eu entoava o canto murmurando, ou eu entoava o canto na minha cabeça. Muitas vezes, em sessões de reiki, me vinha muito aquela música do A Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vinha. Eu não ia cantar ela toda, mas me veio intuitivamente que era pra cantar. Enfim. E aí as pessoas se surpreendiam assim, você tirou essa oração da onde? Eu, sei lá, da minha cabeça. E aí a pessoa geralmente falava que tinha alguma ligação com essa oração. E eu dizia, então, você agradece a voz da minha intuição, porque eu conscientemente não cantaria essa canção. E aí, essa mina deitou e eu comecei a fazer o reiki e eu ouvi uma voz. Você vai pegar o seu tambor, vai tocar o mais potente que você puder e vai entoar músicas de força feminina. E eu disse, não vou, não vou de jeito nenhum. Essa moça, ela tá super fragilizada. Ela vai dizer que eu sou incoerente, que eu tô louco de tocar o tambor muito. Não sei se vocês já ouviram o som de um tambor perto de vocês. Assim, imagine tocado perto do seu cardíaco. Me vinha aquela imagem de um desfibrilador. Eu acho que é isso que passa aquele negocinho faz bum, no coração. Aí eu fiquei, não, gente, essa moça não vai suportar. Aí eu fiquei brigando com a intuição. Aí a voz dizia: toque, pare de ser teimoso. Eu dizia, gente, não faz sentido. Toque. Aí eu disse, tá bom. Eu vou tocar. Aí peguei o tambor com toda a força que eu tinha e comecei. Pá, toquei. Toquei, acho que eu cantei umas 5 músicas.
que me veio intuitivamente. Eu não tinha um repertório anotado. Inclusive, vem músicas que eu digo assim, eu só sei o refrão. Aí a voz, canta o refrão. Aí eu, ai, que saco. Tá bem, canto. Canto o refrão. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de dizer a ela, agora você vai abrindo os seus olhos. Eu disse, meu Deus, essa menina, ela vai me xingar de tudo quanto é nome. E ela disse assim, ela abriu o olho e disse, você me deu tudo que eu precisava. Eu tô saindo daqui com muita força. E aí eu, ai, tá bem. Agora, não foi eu. Não vou pegar o mérito pra mim, porque eu não faria. Mas eu fui muito obediente. Primeiro teimoso e depois obediente. Porque racionalmente eu não faria. Eu, eu, eu te cuidaria com muito mimo. Não teria esse tratamento de choque, sabe? E aí eu fui comprovando, 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 comprovando. Aí eu lembro que teve um momento que eu me perdi dessa voz. E a voz calou dentro de mim. E eu lembro que teve alguma sessão que eu disse assim pra voz: Você não vai me falar nada? Vai ser eu sozinho, 100%? Aqui, sei lá, eu tocando a Liane e tipo, um vazio. Aí eu, gente, quando eu não quero que ela fale, ela fala. Quando eu quero que ela fale, ela não fala. Ela me deixa, ela tá me deixando aqui sozinho, eu não sei o que fazer. Ainda tinha um pouco disso. Tipo, tinha horas que eu não sabia o que fazer. E, e aí eu lembro que também foi bem intuitivamente esse lugar. Eu tava falando isso com o Adriano, eu tava falando isso com o Prêmio Godavari. Quando eu li a primeira vez o nome Leitura de Aura, só veio uma sensação: vou fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer isso. O que é, como era o formato, se eu ia simpatizar com os professores, se eu ia ter que ficar 21 dias, 25 dias, 30 dias, 40 dias na frente de um computador, se eu ia ter que treinar 5 vezes no dia, eu não estava me importando, eu sabia que eu ia fazer. Eu não fui para o site da escola ler um texto, eu não fui para o site da escola pesquisar o currículo dos professores. Eu não fui saber se os professores eram casados, se eram solteiros, se... Nada, nada, nada. Eu só perguntei: o que que eu preciso fazer? Quais são os pré-requisitos? Na minha época tinha pré-requisitos. Inclusive, um pré-requisito era uma jornada de chácara, que eu fiz com Pedro Camilo, na época, o marido do Rael, Rael Luiz, professor da escola. Tinha que fazer meditação das rosas 1, 2 e 3 e tinha que ter recebido uma leitura completa de um terapeuta na época. E aí eu disse, gente, tá, eu vou fazer. Não sei quem é que vai ser, não sei como é que vai ser. E eu comecei a articular coisas. Eu lembro que na época eu disse ao Rael, que era quem estava em contato comigo, né? Disse, Rael, só falta a leitura completa. Só que é o seguinte, ou eu pago a leitura completa, ou eu pago o Aura. Eu não tenho, nesse momento, dinheiro para as duas coisas. Aí ele me encaminhou para uma aluna dele, que estava fazendo o treino de gratuitas, e eu entrei no Aura. Entrei no Aura com bastante medo, no sentido de eu não vou ver nada. As pessoas precisam ser super especiais para estar lendo esse negócio dessa aura. Como é que essa leitura vai conversar dentro de mim? Eu não sei, será? Eu sou fake. Eu comecei a ter a síndrome do impostor antes de ter ido para o primeiro treino. Eu não vou ver, eu vou fingir que vou ver. Minha mente é criativa, eu vou inventar 255 imagens só para dizer que eu vi alguma coisa. E aí, no meio do caminho, os professores, tá ótimo. Eu disse, que ótimo o quê? Ótimo o quê? Eu tô inventando esse monte de imagem. Minha mente é fértil. Tipo, não, tá ótimo. Meu Deus, essa escola não é muito certa, não. Essa escola deve ter alguma descompensação desses professores. E aí eu fui me abrindo, porque a leitura, o treino de leitura da aura
É um lugar de troca. Você lê, mas tem a sua aura lida por muitas pessoas, né? Na minha turma foi relativamente grande na época. Acho que nós éramos, sei lá, 20 alunos, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando, mas era algo assim. E eu tava vivendo algo que eu nem sabia conscientemente que eu tava vivendo. E as imagens começaram a me colocar consciência. Tinha imagens que era, ó, eu tô vendo você, você é um pássaro. As imagens da leitura de aura são muito poéticas, muitas vezes metafóricas, muitas vezes reais, muitas vezes concretas. Eu tô vendo, eu vou contar só uma, que eu vou passar pro Adriano, senão eu vou falar pelos cotovelos. Eu tô vendo que você é um pássaro e você tá dentro de uma gaiola. E você canta, você voa para um lado, você voa para o outro. Mas sabe o que é impressionante? É que a porta dessa gaiola tá aberta, mas você não sai. Eu acho que eu só lembro a imagem, não lembro a mensagem, né? Porque a gente tem uma estrutura de cor, de imagem e de mensagem. A gente vê tudo isso. Não sei se tem alguém aqui que nunca foi para um beija-flor. Depois, se vocês puderem, bota no chat assim. Eu nunca recebi um beija-flor, eu nunca recebi uma leitura completa. Pra eu saber quem nunca recebeu leituras completas aqui. E aí eu fiquei, mas não faz nenhum sentido eu tá numa gaiola, eu ser um pássaro que canta, mas que não voa. E aí, depois de algumas leituras, veio um. Gente, eu sou esse pássaro. Eu tô nessa gaiola. Eu tô na gaiola que não ouve a minha intuição. Eu tô na gaiola que não tô vendo o que tá óbvio na minha frente, mas não era óbvio. Eu tava vivendo literalmente os véus da ilusão. Eu tava vivendo a distorção do meu ato de me sentir amado e do meu ato de sentir amante. E eu lembro que no meio do meu curso de leitura da aura geral, esse que a gente vai estar oferecendo, eu e o Adriano, no finalzinho de maio, foi assim, não tá dando mais para eu sustentar essa ilusão. Eu preciso ir embora. Eu preciso, primeiro, antes de ir embora, eu preciso mudar a situação. Eu preciso trazer clareza. Foi no meio da pandemia isso, tá? Só para deixar claro o contexto. Então eu tava me sentindo super abraçado pela Escola da Aura. Eu tava indo em todos os eventos da Escola da Aura. Tinha mantra, eu ia. Tinha alguém ia falar de qualquer besteira que fosse, e não era besteira na época. Eu tava. Porque aquilo, eu tava com fome de gente, eu tava com fome de apoio, eu tava com fome de vida. E aí a leitura da hora me trouxe umas coisas que eu disse, gente, não, eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. E aí eu comecei algumas mudanças na minha vida, inclusive uma delas foi sair de um estado, que foi o Rio Grande do Norte, voltei para Salvador, né? Tive um acidente em Salvador e fiquei, cara, eu não escutei a minha intuição. Por que que esse acidente aconteceu? E vim parar em Alto Paraíso de Goiás, para o festival da Escola da Aura, o primeiro festival que a escola abriu aqui em Alto Paraíso. E aí eu comecei a entender que a escola era um abraço para mim, que a escola podia me ofertar abraços. E aí eu sei que teve um momento que eu disse assim, eu acho que eu vou querer esse abraço. E eu voltei e terminei ficando, né? Voltei, fui para Salvador, voltei e fiquei. Então tô aqui vivendo a Escola da Aura desde o final do ano de 2022. E 22. E eu não me imaginava estar aqui na frente de uma jornada como professor da escola, dando aula. Eu fiquei, não, gente, em algum momento eu vou ser terapeuta. Mas sair do final do meu treino para ser terapeuta e professor, eu fiquei assim, uau!
Eu até brinquei com a Angelina, eu disse, você tem certeza que você não tá brincando comigo, não? Ela disse, eu não brinco. Aí eu, vixe, tá bem. E, ok, se ela tá falando, né? E eu escolhi confiar nela. Eu até disse a ela, Ângel, você pode usar o martelinho que quebra o ego comigo. É difícil? É difícil. Porque a Angelina, quando usa o martelo que quebra o ego, ela transforma o ego num pozinho. E assim, às vezes, é desesperador ver o seu ego se esvaindo pela palma das suas mãos. E como é que você reconstrói aquilo? Mas eu disse a ela, né? Ok, eu aceito. Eu aceito essa guiança. Eu aceito a sua observação. Eu aceito a, a sua, a sua orientação, a sua condução. E aí teve uma coisa que eu achei muito bonita, que ela dizia assim, sabe por que que eu gosto de você? Porque você é rápido. Você não fica ali patinando. E eu me sinto patinando, viu? Em algumas coisas. Não, eu digo que você tem que fazer, você vai e faz. Eu digo, eu faço, uai. Você tá falando que eu tô. Se eu disse que confio, você tá sendo um portal da voz da minha conexão com o espírito também, além do meu próprio portal. E eu não, eu vou começar a rejeitar essa orientação, por mais que ela seja contra a minha mente. Não, vou experimentar. Vou experimentar. E assim tem sido, né? Essa jornada. Inclusive foi ideia dela, inicialmente, assim. Por que vocês não fazem uma jornada do chakras? Você e o Adriano. Tipo, oi? É, Foi no curso de sonhos, no último curso de sonhos, que ela começou a falar da jornada, que ela começou a falar de meditação das rosas. Aí ela jogou esse desafio. E nós dois, no começo, a nossa mente estava se debatendo. Não, não vai dar tempo, é tudo muito curto. Como é que a gente vai fazer? E aí começou um movimento. Primeiro nesse lugar, e depois no. Bora confiar. Se ela tá vendo, e quando ela diz que tá vendo, é um lugar de ratificação de um sexto chakra. Um sexto chakra muito bem trabalhado, um sexto chakra que vai para a matéria, um sexto chakra que vai para a prática, um sexto chakra que confia absolutamente numa orientação dos sonhos, numa orientação de uma leitura da aura. Ai, então é isso, minha gente. Vou passar novamente para o meu amigo Adriano Rischi, trazer outras vertentes do nosso sexto chakra e fico muito feliz de compartilhar essas histórias com vocês. Então, eu queria só pontuar aqui que o Luiz estava falando do meu sonho, que não tinha saída. É interessante, Luiz, porque assim, quando a gente não está consciente de que a gente está sonhando, a gente pode não encontrar saídas, né? E foi o que aconteceu no sonho dessa noite. Inclusive, até é bem interessante porque assim, o sonho, eu não consegui encontrar a saída, eu percebo que isso fazia parte de um processo de uma sabedoria, né, minha enquanto espírito, para que eu pudesse olhar para isso. Precisava me chamar a atenção. Então, nesse chakra, né, a gente tem essa oportunidade de investigar a linguagem do espírito. E o espírito é muito sábio, inteligente, sensível, bem-humorado, né? E ele tenta chamar a atenção, né? Então, às vezes a gente passa por situações que a gente pode ficar com a cabeça, meu Deus, por que isso? Né? E é uma forma de chamar a atenção, porque senão a gente pode não dar né, muita bola para aquilo, né? Então, eu queria pontuar isso porque, assim, a gente pode sonhar e estar consciente de que está sonhando. E aí, nesse caso, aí a gente pode fazer o que for. E eu me lembro de um filme chamado Divergente, né? Não sei se alguém aqui já assistiu o Divergente. A Nicole já assistiu, ou como diria o Luiz, a Coisas de Nicole já assistiu, né? E, e tem mais gente, né? Eu vi aqui, acho que a Ana Brito também assistiu, Ana? A Ana, a Liane, né? A Célia também, enfim.
E tem uma cena desse filme, né, sem dar muito spoiler, é um pequeno spoiler, vai, mas em que a protagonista, ela entra numa situação lá que, enfim, em que ela está sendo testada, né, a partir da mente dela, e tem um momento que ela descobre que aquela situação que ela está vivendo não é real. E quando ela se dá conta daquilo, ela sempre encontra soluções em situações que aparentemente não teriam soluções. Porque ela encontra soluções que pareceriam absurdas. Eu lembro que tem uma cena no filme que ela está mas como é que é aquilo? É uma espécie de um grande vasilhame, vai, de água, né? E que está enchendo de água e não tem para onde ela sair, porque simplesmente a água vai subindo, ela não tem mais ar para respirar, ela não tem o que fazer, e aí quando ela se dá conta de que aquilo não é real, aí ela pega o dedo dela e começa a cutucar, porque ela quer furar, ela quer fazer um furinho com o dedo, só que, né, no mundo dessa existência, não teria como ela fazer aquilo, porque ela estava com o dedo dela, né, era uma estrutura de vidro forte. Ela não teria como, com o dedinho dela só tocando assim, quebrar. Pois ali, ela entendendo que não era real, ela acreditava que era possível. Se ela acreditava que era possível, ela fez o buraco, né? Nos sonhos é assim. Nos sonhos não existe o impossível, né? A gente tem superpoderes, a gente pode fazer o que for. Eu adorava, eu já tive muitos sonhos assim, mas principalmente quando eu era criança, eu já falei que amo a praia, né? Quando criança, eu ia muito mais do que eu vou hoje, porque hoje eu sou meio sem vergonha, mas eu preciso ir mais vezes para lá. E aí, eu adorava quando eu estava na casa da praia e eu ia dormir e eu tinha a sensação de que eu estava na minha outra casa. E isso acontecia sempre. E aí eu, e aí eu ficava assim, nossa, mas aí eu comecei a perceber, e eu acordava no sonho lembrando né, que era um sonho. Que assim, não, mas eu não tô nessa casa, né? Então os sonhos não têm limites. Por isso, né, é que para os sonhos, né, o céu é o limite, né, a gente fala, né? Porque a gente tem essa possibilidade de expandir horizontes. Por isso que sonhar é tão importante. Por isso que eu disse que imagina se a gente não sonhasse. Como seria a vida? Né? Não teria graça nenhuma. E aí, quando a gente fala na leitura da aura, né, imagina a leitura da aura é como se fosse um sonho que você pode escolher sonhar de forma consciente. Olha que coisa mais linda, né? Porque dormindo você pode se lembrar, pode não se lembrar. A leitura da aura, quando você aprende a fazer, né? Você pode falar assim, bom, agora eu quero me conectar com essa energia de ver uma imagem, de entrar numa história, e você tem essa oportunidade, né? Só que por quê? É um espaço, né, que fazer a leitura de aura não é só fazer leitura de aura porque você quer ajudar uma pessoa ou porque alguma coisa. Não, é uma forma de você fortalecer a sua conexão com o seu espírito, tá? Porque você vai se abrindo a essa linguagem que é do espírito que fala através de símbolos, tá? Fala através de símbolos. E como que a gente vai aprendendo a entender esses símbolos, né? Tanto nos sonhos como na leitura da aura, embora seja diferente, tá? São linguagens diferentes. É um pouquinho aqui, eu gosto de citar o exemplo, assim, das línguas, o português e o espanhol, tá? São muito parecidos, mas são diferentes. A gente está aqui com a Ale fazendo aqui a tradução para a gente, né? É diferente, mas é parecido. Se a gente falar mais devagarzinho, se a gente buscar se conectar bem, a gente vai entendendo, mesmo que algumas palavras possam tentar nos enganar um pouquinho, né? Então, por isso que a gente está aqui buscando entender essa significação. E eu vou trazer uma outra referência que na minha vida veio até um pouquinho antes, que é o tarô também. O tarô também. O tarô também está nesse lugar de conexão com o espírito, porque o tarô não é o baralho, né? Muitas pessoas falam, ai, qual é o seu tarô, Adriano? Toda vez que eu escuto isso, eu respiro fundo e falo, tá. Ah, você está perguntando baralho, né? Sempre fala assim, que baralho é baralho, tarô é tarô, né? E as pessoas acham que o baralho é o tarô. Não, o tarô é a nossa energia, é a energia de quem você está lendo. Então, você está lendo a energia
Só que aquelas cartas estão trazendo, né? Se você está usando o baralho, eu gosto de falar, eu leio tarô sem baralho. Já falei isso aqui, né? Mas você, através daquela carta, você pode se conectar com uma imagem que vai te remeter a algo, né? E é muito lindo a gente perceber que, assim, que tudo na vida tem algum propósito, as coisas não acontecem por acaso. Então, se a gente começa a entender isso, que nada acontece por acaso, a gente vai se abrindo mais a entender essa linguagem do espírito. A gente vai abrindo mais portas à intuição, tá? Porque a intuição, ela é como, outro dia ainda a Angelina usou uma expressão que ela é como uma ponte, que ela conecta para que a gente possa entender a linguagem do espírito, né? Então, é aí que a gente está tendo a oportunidade aqui, quando a gente, né, traz aqui essas referências a partir da Escola da Aura, para que a gente possa ir muito mais fundo no entendimento da nossa própria vida, o que faz sentido para a gente. O Luiz falou aqui, né? Como é que foi, Luiz, que você falou que da referência que você teve na leitura, que apareceu alguma coisa que como é que é? Da gaiola. Eu era um pássaro dentro da gaiola. Eu voava, eu cantava, mas a porta da gaiola estava aberta e eu não saía. Então, é bem interessante porque eu recebi também uma leitura da aura que não era com um pássaro, mas era uma borboleta que aparecia perto de mim. Ela vinha e, se não me engano, eu acho que eu tinha uma redinha daquelas de caçar, né? Eu acho que eu tentava caçar, isso, essa parte eu não lembro exatamente, mas eu lembro perfeitamente da borboleta que ficava, eu acho que pousava na minha mão, se não me engano, né? E ela não ia embora, e ela ficava ali. E a borboleta, naquela leitura da aura, representava a leitura da aura. Que era uma coisa assim, que ela chegava e ela ficava comigo. Ela não ia embora, entendeu? Porque assim, como o Luiz, eu também. O dia que eu descobri a leitura da aura, eu falei, eu quero, e não tem explicação mental. Não é uma coisa de que, meu Deus, então é uma técnica. Eu acho um saco essa história de técnica, gente. Eu acho muito chato, sabe? Essa história de técnica, porque, eu aprendi uma técnica. Gente, técnica é tão chato, técnica. É tão mais legal quando a gente entende para que aquilo serve, como aquilo funciona, sabe? Como aquilo toca o nosso coração, sabe? Então não é simplesmente você aprender uma técnica, né? Ou mesmo com sonhos. Imagina, sonhos piorou então. Sonhos, se você for, monta lá o seu dicionário que a Angelina fala, tchau, aqui não. Entendeu? Porque não é assim que funciona. A gente está buscando trazer justamente esse lugar de mais sensibilidade. E aí, também vou contar um pouquinho da minha história, porque eu, eu fui uma criança. Deixa eu ver, como é que eu vou explicar isso? Sempre fui muito sensível, sempre. Sempre fui muito sensível. Outro dia ainda a Angelina virou para mim e falou como é que foi. Meu Deus. Ela vira e fala assim, que eu pareço um vaso, como é que é, Luiz? Você lembra disso? Pareço um vaso assim, ela falou, um vaso muito antigo, valioso, né? Então, que bom, né? Mas um vaso muito antigo, valioso, mas que pode quebrar muito fácil. Muito fácil, né? Então precisa ter cuidado. Aí eu falei, tá bom, entendi que é valioso, que bom, né? Então tá. Mas assim, eu sou muito sensível, né? Então é verdade. E quando criança, eu lembro que assim, eu tinha, na escola, eu me lembro que eu comecei né, nos primeiros anos da escola, na minha época, eu tô falando de, né, quantos anos? Estou falando aqui de quase 40 anos, né? 30 e muitos, para não dizer 40, porque não é 40 também. Mas, enfim, quando comecei a aprender a ler e escrever, eu lembro assim que na escola tinha uma coisa, uma pedagogia que eu acho totalmente torta, que acho que hoje em dia não faria o menor sentido, mas que era uma coisa de decorar. A gente tinha, eu lembro que tinha prova, você tinha que decorar as perguntas, né? Você ia fazer a prova, que a prova era para medir a sua capacidade de decorar, né? E eu, criança, tinha, sei lá, 7, 8 anos, 9 mais ou menos, sei lá, até que idade foi. Eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Eu falava, gente, mas o que que eu tenho que decorar? E eu era Capricórnio. Para mim, decorar não era decorar a vírgula, entendeu? Tinha que estar tudo perfeito.
Porque se saísse uma palavra que mudasse, pronto, aí eu já estava errado. Eu lembro que eu era assim, naquela época, né? Ainda bem que hoje eu sei que eu não preciso ser assim. Mas eu era. E aí eu lembro que era um sacrifício para mim, porque eu sofria, porque eu falava, gente, né? E aí eu já pensava, eu falava, eu queria tanto entender, né? Eu acho que seria melhor eu entender, não decorar, né? Então, já desde criança eu já tinha isso. E aí o que aconteceu é que, assim, eu muito sensível, desde sempre, o que aconteceu? A minha racionalidade, né? Olha a Célia também, né, Célia? Olha só, gente, os Capricórnio tudo aqui, né? E eu me lembro que assim, que eu acabei ficando muito racional. Então tinha essa coisa de querer interpretar, tal, eu queria, mas eu acabei, acho que o mundo, né, diante da minha sensibilidade, que eu era visto como besta, né? Eu era visto como fraco. Né, eu já cansei de ser visto assim, como fraco, né, incapaz, porque muito sensível, né? E aí o que aconteceu? Minha mente foi precisando se fortalecer, né? Aí eu fiquei muito racional. Aí eu fui para um caminho muito racional, mas muito racional, né? Então, assim, para mim era assim, as coisas tinham que ser quadradinhas, né? Só que chegou um momento na minha vida que a vida não fazia sentido, né? Porque aí as coisas não tinham graça, porque era tudo muito quadradinho, né? E eu me lembro, quando eu entrei na faculdade, eu era funcionário público, né? Eu trabalhava 8 horas por dia na empresa, ia para a faculdade à noite, e a minha vida era isso. E eu falava, gente, essa vida não está fazendo sentido, né? Não fazia sentido naquele momento. Foi quando eu resolvi ir estudar teatro, né? Porque eu, desde criança, sempre tive uma veia artística muito forte, mas os meus pais não davam muita bola e eu, né? Eu venho de uma família que não tinha uma coisa da arte como referência. E então, eu era doido. Eu queria ser ator, eu queria ser cantor, eu queria dançar, eu queria tudo, né? A dança mais forte ainda, né? Eu sempre falo, eu teria sido um bailarino, né? E os meus pais não davam vazão para isso, né? E eu também não brigava por isso, porque eu também não tinha essa referência. Então, embora eu quisesse, eu não tinha referência, né? E aí, quando eu percebi que a minha vida estava sem graça, eu tinha 22 anos, já velho, assim, para, né, considerando, né, enfim, que já não era mais uma criança, né, eu tinha 22 anos ou 23, 22, eu acho, não lembro exatamente, quando eu me dei conta de que, assim, não, eu vou fazer um curso de teatro. Eu sempre quis, e meus pais nunca me incentivaram, nunca diziam não ter dinheiro, essas coisas. Eu falei, bom, agora eu tenho meu dinheiro, eu posso pagar, então eu vou fazer. E eu fui fazer esse curso, né? E, gente, assim, naquele momento, eu tenho a sensação, assim, de que a minha vida não tinha sonhos, entendeu? Era preto e branco, como eu tinha dito, né? O teatro me mostrou que o mundo era colorido. E eu fiquei encantado, sabe? Eu fiquei encantado, que eu falei, gente, tem muito mais possibilidade, né? E eu me apaixonei pelo teatro, né? E esse meu lado racional, e o teatro me quebrou muito, mas assim, o teatro me fez quebrar muito daquele lado meu mais duro, mais rígido, né? E aí eu comecei a trazer de volta aquela minha sensibilidade, né? Então, eu já era, aí eu criei um mecanismo de defesa, aí eu precisei entender que eu tinha sensibilidade para ir quebrando isso, e continuo me quebrando até hoje, tá? E acho que vou continuar até meu último dia de vida, né? Continuo me quebrando, porque aí eu já entendi que eu tenho um mecanismo, que eu vou criando as barreiras, né? E aí, eu sei que nesse processo, né, com as artes, aí tem a história do palhaço, que eu já contei aqui, né? Enfim, mas que foi estudando a linguagem do palhaço, no palco dos Doutores da Alegria, e eu descobri que eu queria ser terapeuta. Foi ali, foi vivendo um processo de autoconhecimento em função da arte, eu falei assim, eu quero trazer isso para mais pessoas, porque não é só no ambiente da arte que eu estava percebendo que seria interessante, né? Que eu podia trazer em outros contextos. E foi ali que eu descobri isso. Mas tem uma coisa que eu comecei a perceber que eu tenho desde criança e que eu não tinha essa consciência, que era a
clarissapiência. Que a leitura da aura, na verdade, eu não posso dizer que foi a leitura da aura que me mostrou isso, porque eu já tinha percebido através do teatro, né? Eu já tinha um pouco antes já percebido isso. Mas quando eu descobri a leitura da aura, foi assim quase como que tá. Então agora eu vou saber lidar com isso, né? Veio um pouco nessa chave, né? Mas assim, eu já sabia porque eu já era terapeuta antes, eu já era psicoterapeuta, já era tarólogo, e eu já usava essa clarissapiência, mas a leitura da aura me fortaleceu nesse lugar. E o que é a clarissapiência, né? É um saber que você não sabe de onde vem. Ah, Adriano, você sabe tudo? Não, não é isso. Não é que sabe tudo. Não é isso. É que tem coisas que eu capto, que eu vejo nas entrelinhas, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho já há muito tempo, né? Eu sempre tive, na verdade, é que eu fui descobrir que eu podia encontrar um lugar de deixar isso fluir. E quando a gente fala em intuição, né? Quando a gente fala em clarissapiência, quando a gente fala em clareaudiência, clarividência, eu não tenho tão forte clarividência, menos ainda clareaudiência. O Luiz falou, eu escutei uma voz. Eu não escuto a voz, mas eu venho em forma de um pensamento, uma coisa que é um saber, que não é exatamente um pensamento, mas que é uma coisa que eu estou captando de um lugar. É meio ET mesmo, eu sou meio assim, né? Meio diferentão. Aí eu comecei a perceber isso, né? Dessa clarissapiência. Porque eu me lembro que eu falava para minha mãe. Eu me lembro, devia ter o quê? Uns 10 anos de idade, sei lá. Era uma época que, eu aqui sempre revelando minha idade, né? Mas assim, eu me lembro que era uma época que a gente não vivia como hoje, assim, a questão do efeito estufa, né? A questão dos raios solares, de a gente precisar usar o protetor solar como a gente precisa hoje em dia, né? Não era assim naquela época, né? A gente foi degradando muito o meio ambiente, né? Nos últimos anos e foi piorando cada vez mais, né? Eu me lembro que era uma época que eu não sei se eu já tinha ouvido falar, eu não sei, mas quando né? Eu lembro que eu ia para a praia, não tinha protetor solar, aí começou a ter, né? Aí eu lembro que a minha mãe dizia que não ia comprar porque era caro. Eu falava, mas a gente, né? Eu ficava com a minha pele, queimava, incomodava. Eu falava, não, mas acho que é bom usar isso aí. Eu era criança, né? E ela, tá bom, vou comprar. Aí ela comprava uns fatores assim, eu sou branquelo, gente, sou muito branquinho, né? Aí ela comprava uns fatores tipo 4, 6. Imagina que na minha pele. Na minha pele isso aí é nada, né? Não serve nada para mim, né? E ela também, ela é mais branca ainda que eu, né? Meu pai era moreno, meu pai era bem moreno, mas a minha mãe mais branca do que eu, né? E aí o que acontecia é que ela comprava aqueles fator que não servia para nada, e eu falava para ela, eu era criança. Eu falava, mãe, mas isso aí não serve. E ela falava, não tem problema isso aí, tá. Hoje em dia, ela tem, por orientação médica, ela tem que tomar muito cuidado com o sol, porque ela tem a pele muito sensível, enfim, ela sempre toma muito cuidado, porque a chance dela ter câncer é muito alta, né? Então, assim, mas o dia que ela ouviu de um médico, aí ela acreditou. Quando ela ouvia da criança, aí ela não, né, não ouvia. Mas, assim, eu já sabia daquilo. Eu não sei explicar, eu já sabia. Tinha uma coisa assim que eu sabia, né? Então, é isso assim que a gente tem saberes, a gente tem visões, a gente tem coisas que a gente às vezes não dá vazão, a gente não se dá conta que está dentro da gente. E quando a gente fala na leitura da aura, a leitura da aura estimula esse lugar, estimula que a gente confie, sabe? Sempre que alguém me fala assim, eu não me dei muito bem com a leitura da aura, porque isso não é para mim, eu sempre falo, Deus do céu. Por que que a pessoa está falando isso? Sabe, tudo bem que eu goste muito e que nem todo mundo precisa gostar como eu, como o Luiz. Isso é fato, a gente já entendeu, né, Luiz? Já entendemos, já está tudo bem, essa parte da brincadeira. Mas, assim, é um fator que estimula esse nosso lado sensível, essa expressão do espírito. Então, é por isso que a gente está aqui trazendo tão forte, assim, de que adianta você ter esse sexto chakra, você ter a sua intuição, você ter tantas possibilidades de enxergar além do que os outros estão vendo e não usar? Para que serve isso? Serve para nada. Aí o que acontece? A intuição enfraquece. Claro que enfraquece, né? Se você tem uma coisa que você não usa, o que acontece?
Você vai perdendo aquilo, né? É por isso que a Angelina traz sempre, assim, as experiências dela. A história da Angelina, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas a história da Angelina, portuguesa, estava em Portugal lá, um centro holístico dela, lindo, maravilhoso, referência na Europa, né? Tava com a vida tranquila, com 2 filhos pequenos, casada, uma vida que ela falava que estava excelente, ela não tinha por que mexer, ela já trabalhava com sonhos com o Tony, que ela arrumou uma casa para ele lá, né? Para estar do lado dela, quer dizer, ela estava com tudo perfeito. Aí ela tem um sonho que diz que ela tem que vir para um lugar chamado Piracanga, no Brasil. Nem eu sabia o que era Piracanga, gente. Nem eu que moro no Brasil, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, gente, onde que é esse lugar, né? Então, assim, e ela teve o sonho, contou para o Tony Samara, que é o mestre da Angelina, que eu faço aula com ele também, muitos de nós aqui faz também aula com ele, né? E ela contou o sonho para o Tony Samara, e o Tony Samara falou assim, esse sonho é o sonho mais importante da sua vida. Isso significa que, se ele está dizendo que é para você ir para esse lugar, é para você ir para esse lugar. Aí ela falou: como assim? Eu vou largar minha vida? É o que o sonho está falando. E ela largou a vida dela lá e veio para cá. Só que ela não trouxe Portugal para cá, tá? Ela veio, ela largou lá mesmo. O que ela tinha, né, vendeu, tinha para vender, mas o que eu quero dizer é assim, que ainda hoje estava conversando com uma pessoa que estava contando essa história de que assim, a pessoa sai de um lugar, mas leva o lugar junto, né? Não, não é o caso da Angelina. A Angelina não tem dessas, não, né? A Angelina, né, finalizou o que ela precisava finalizar em Portugal e veio para o Brasil, né? E veio, e ela conta que quando chegou aqui ela não gostava. Não gostava de Piracanga, não gostava daqui, achava que não era legal. Mas aí fazia parte desse propósito maior que o sonho mostrou para ela, e ela confiou no sonho. E nós só estamos aqui, todos nós, só estamos aqui porque ela acreditou nesse sonho. Senão nós não estaríamos aqui, sabe? Eu só fui me tornar terapeuta, até mesmo antes da escola da Aura, porque eu confiei na minha intuição de que eu não seria feliz com a vida que eu estava vivendo. Eu sabia que eu não ia ser feliz. Eu tenho muitos casos da minha intuição. O teatro, eu falei que o teatro era muito importante para mim, pois aconteceu uma situação, eu tinha um grupo de teatro que era a minha vida naquele momento. Pois aconteceu uma situação em que eu comecei a perceber que não estava dando certo, o grupo ia acabar, eu não queria que aquilo acontecesse, e eu senti, eu sabia que eu precisava, a minha clarissapiência, né? Eu sabia que não era mais para eu continuar ali, e eu me lembro que eu tomei a decisão, eu falei para as pessoas, eu não faço mais parte desse grupo. Depois daquilo, eu me lembro de eu chegar na minha casa, eu me lembro muito bem daquele dia. Eu cheguei na minha casa e eu chorava, mas eu chorava tanto, mas eu tinha certeza absoluta de que eu estava fazendo a coisa certa, sabe? Eu chorava muito, mas eu sabia que era para fazer aquilo. Não me pergunte como, mas eu sabia. Então, assim, é muito interessante, porque isso é sexto chakra, sabe? Você não sabe de onde está vindo aquilo, mas você sabe que aquilo é real. Aquilo não é qualquer coisa, né? Então, por esse motivo, assim, é que é tão lindo esse chakra, para que a gente na escola mesmo, aqui na Escola da Aura, né? A minha história com sonhos é muito assim também. Porque, gente, eu descobri a leitura da Aura como o Luiz, mesma coisa que o Luiz. Falei, é isso aí, não tenho dúvida, só que eu não quero parecer arrogante, tá? Não quero parecer arrogante, mas assim, talvez tenha uma diferença em relação ao Luiz, que era, eu já me via professor. Eu já me via. Eu sabia que eu ia ser terapeuta, mas eu sabia que um dia eu ia me tornar professor. Não sabia quando, não tinha pressa. Mas eu, quando vi, eu falei, eu quero ser professor também, sabe? Porque eu não sei, meu amor pela leitura foi uma coisa tão à primeira vista. Quando eu descobri, eu falei, é isso aí, eu vou fazer o que tiver que fazer, sabe? Comecei, tinha que fazer leituras, a gente tinha que fazer, como é que era o esquema? Né? A gente tem até hoje, né? Que são na época eram mais leituras, eram 70, né? Eram 70 cobradas e doadas, 70 gratuitas, né? Eram Tinha que fazer 100. 70. Oi? Eram 100 gratuitas. Não, mas na minha época era 70. Acho que você está Ah, falando de uma é? época anterior. Tá. É. Eu comecei, era 70 gratuitas para então ir para as cobradas e doadas, né?
Então, é porque na escola foram momentos. Foi variando, agora diminuiu um pouquinho, foi para 50, essa primeira etapa do treino. Mas teve uma época anterior que foi 100. Acho que você é dessa época, Luiz. Quando você chegou, era mais ainda do que eu, né? Então, eu era 70. Eu lembro que eu falei assim, como é que eu vou fazer 70 leituras de aura se eu quero evoluir nesse processo aqui? Aí tem um lado racional dentro de mim, que eu já falei que existe até hoje, né? Eu falei assim, tá, como é que eu vou fazer 70? Já sei, vou fazer uma por dia. Simples. Vou fazer uma por dia. E foi o que eu fiz, né? E comecei. Aí eu fazia, todo dia eu fazia uma. Aí eu tentava buscar pessoas que quisessem fazer leituras de aura. Eu chamava as pessoas e fazia uma por dia. E foi assim. Aí, né, quanto tempo? Em 3 meses, né? Porque não foi todos os dias que eu fiz, mas enfim, né, em 3 meses eu já tinha concluído a primeira etapa do treino. Porque eu tinha tanta certeza que era isso. Sabe o que eu falei? Por que que eu vou perder meu tempo se eu sei que eu quero isso para minha vida, né? Então, assim, é isso aqui que a gente está trabalhando, sabe? Esse lugar, assim, de a gente confiar no espírito. Porque tinha algo dentro de mim que falava, é por aí, Adriano, vai, mergulha. E a leitura tem uma referência que a gente usa que é muito forte quando você aprende a fazer a leitura da aura, né? Você aprende que, assim, é como dar um mergulho numa piscina vazia, que não tem água, só que confiando com a certeza de que a água vai aparecer. Aí você fala assim, racionalmente, isso não faz o menor sentido. Toda vez que alguém vem me falar, mas eu não vi, mas o professor me falou que eu estava vendo a imagem, mas eu não estou vendo, mas eu estou inventando, mas não sei o quê. Não é, a lógica não é da mente. A lógica não é racional, tá? Não é racional. Então, assim, se você confiar que você está ali, entregue, nesse lugar, vai acontecer, a água aparece. A água aparece, tá? Porque você está num lugar que não é o lugar da mente. A mente atrapalha, a mente mente, né? A mente só atrapalha, porque a gente não escuta a intuição porque tem um falatório da nossa mente que fica gritando. A intuição fala baixinho, a mente fica gritando, entendeu? Aí o que que você escuta? Entende qual é a questão? Para que a gente possa se conectar com a intuição, tem lugar de a gente buscar o nosso silêncio interior, tem lugar de a gente buscar acalmar a mente, né? Adriano, como é que faz isso? Gente, aí é muito uma coisa de experimentação. Às vezes uma coisa funciona, e em outro momento já não. É uma coisa que, por isso que a gente traz aqui tantos recursos. A Escola da Aura, que é uma escola que tem a intuição como foco, tá? Quando a gente fala em aura, né, a gente está trazendo a intuição como foco. Quando a gente fala em interpretação de sonhos, também, sabe? Porque você precisa entrar naquele universo, não é racional. Porque no racional, aí você pega e fala assim, tá bom, você está segurando uma agenda aqui, né? Tá, o que que uma agenda pode significar? E você vai racionalmente ficar pensando. Quando você entra no sonho, você pode se fazer a pergunta, o que uma agenda significa? Que a gente usa esse tipo de recurso para interpretar sonho. Mas você não vai só ficar pensando o que a agenda significa. É diferente de você se colocar no lugar de entrar nessa energia do sonho. Você entra dentro do sonho, que pode ser da outra pessoa, né? Ou quando você vai contar um sonho seu, cada vez mais, muitas vezes eu vou contar um sonho meu para alguém, o ato de contar para a pessoa já me faz eu entender 1 milhão de vezes mais do que se eu estivesse anotando ou se eu tivesse só eu ali tentando entender. Mas só o fato de ter outra pessoa, para quem eu possa contar, já abre um campo para mim de compreensão enorme, né? E é isso que a gente está falando. É muito interessante, porque assim, o sexto chakra, ele traz, né, tudo isso como referência. Eu me lembro, eu estou falando bastante agora, né? Eu me lembro de quando eu conheci a Angelina. Eu nunca me esqueço. A história era assim. Eu estava no retiro que era no ashram do Prembaba, né? E todo mundo falava da Angelina. Todo mundo falava. Eu lá, naqueles meus 3 meses que eu tinha começado, lembra? Eu tinha acabado de concluir as minhas 70 leituras, né? Tinha acabado de entrar na escola. Eu tinha feito a hora 1, o 3 e o 2, assim, na sequência. Bateu lá, né? Aí fiz as minhas leituras, tal, aí estava todo feliz quando eu fui para esse retiro.
Aí eu me lembro. E aconteceu o seguinte: a Angelina ia fazer uma viagem, e aí a Peggy me pediu se eu podia levar, porque o retiro era em São Paulo, eu moro em São Paulo. Aí a Peggy me perguntou se eu podia guardar uma mala da Angelina, porque ela ia fazer uma viagem ela ia viajar para Argentina, para Bariloche, na época da, da neve, né? E depois ela ia para o Egito. Ela ia para o extremo frio e para o extremo calor, para o deserto, né? E aí, então, ela me pediu se eu podia guardar uma mala para ela ter roupas diferentes. Então, numa mala tinha roupas de frio e a outra tinha roupas de calor, né? E aí, então, o Adriano virou o cara da mala. A Angelina não me conhecia, né? Eu nem sabia quem era Adriano, mas virou o cara da mala, porque era o cara que ela ia guardar a mala dela. Então virou, é o da mala, o Adriano, o da mala. Então virou o cara da mala, né? E eu cheguei ali naquele lugar como o cara da mala. Então ela, é você que é o cara da mala? É, tá bom, então, cara da mala. Aí estava eu lá na aula e eu comecei, porque eu achava, as pessoas falavam porque a Angelina falava, gente, que exagero, né? A Angelina deve ser uma pessoa muito legal, ponto final. Eu achava isso, né? Eu falava, não, o pessoal exagera, né? Tá. Quando eu conheci a Angelina, gente, foi conexão à primeira vista. As pessoas falam de amor à primeira vista. No meu caso com a Angelina foi amor à primeira vista, seguido de conexão à primeira vista. Porque assim, gente, eu falei, gente, como é que pode? Eu sentia que a gente, assim, tinha uma coisa ali. Aí eu me lembro que a gente estava numa aula, né, que ela estava falando na aula, estava, né, trazendo um conteúdo, e aí eu morrendo de vergonha, eu tinha acabado de entrar na escola, era presencial, não era assim a telinha, que você levanta a mãozinha assim, você manda um chat disfarçadamente, não, é ao vivo, você levanta a mão, a pessoa te vê, né? Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Tá me vendo, né? Eu queria ficar escondido, mas não, ela tá me vendo. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma pergunta, mas muita gente tinha pergunta. Era uma coisa que todo mundo queria perguntar, porque estava ali, estava ela, e tinha momentos que tinha um prem-baba, era uma... Todo mundo queria fazer pergunta. E eu, assim, todo morrendo de vergonha, falei, ai, meu Deus, será que se eu perguntar isso aqui é absurdo? As pessoas vão rir da minha cara. Será que eu devo? Será que eu não devo? Aí teve uma hora que eu olhei para a cara da Angelina assim, e falei, ai, eu vou falar com ela por pensamento. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Aí eu falei, ai, Angelina, eu tenho uma pergunta, não sei se cabe. Faz o seguinte, se couber, você você pergunta, você abre espaço para perguntas agora, porque não era o momento de fazer perguntas. Eu falei, se couber, você pergunta se alguém tem uma pergunta. Gente, alguém tem alguma pergunta? Na hora. Aí eu levantei a mão. Você é o rapaz da mala? Né? E ali eu comecei a perceber que eu com a Angelina tenho, a gente conversa telepaticamente, entendeu? Isso é sexto chakra. O sexto chakra é um lugar de conexões que a mente racional não explica, entendeu? Ah, Adriano, você sempre conversa telepaticamente com a Angelina? Não, mas eu sei que se eu precisar, ela capta, porque ela capta, né? E eu peço. E a Angelina tem uma coisa assim, de que se você pedir e ela puder e tiver alinhado, tem que estar alinhado também, tá? Tem que estar alinhado. Então, assim, eu falo porque o Luiz está alinhado, eu estou alinhado. A gente sabe quando é e quando não é, também, né? Porque às vezes não é. E se não é, a gente também aceita, né, Luiz? Se não é, a gente entende que, ok, não é, tudo bem, tá tudo certo, né? Mas quando é, a coisa acontece. É incrível. Essa jornada, o Luiz falou, eu vou repetir. Foi assim. Ela deu o curso de sonhos. Ela falou assim, gente, podia ter uma jornada depois do curso de sonhos, né? Ninguém falou nada. Todo mundo ficou quieto. Ela estava jogando um verde para ver se alguém pegava. Ninguém abriu a boca, nem o Luiz, nem eu, inclusive. Tinha outras pessoas também, né, Luiz? Ninguém falou nada. Aí ela vira e a gente estava com uma questão, Luiz e eu, tá? Aí ela vira e fala para o Luiz assim: vocês podiam fazer uma jornada, vocês dois, né? Aí o Luiz vira e vem falar comigo assim: Adriano, então, veja bem, a Angelina falou que a gente podia fazer uma jornada, o que que você acha? Aí na hora eu falei assim: bom, ela falou, então é para fazer, né? Então ela já tinha falado que ela achava que ia ser ótimo ter uma jornada depois do curso de sonhos. E não dava tempo, gente. A gente já estava no curso de sonhos. Era uma coisa de louco. Como é que você vai fazer a jornada assim, de um dia para o outro? Quando ela falou, eu até pensei, falei, ah, Angelina, não dá. Pensei, né? Só eu sozinho. Quando ela falou para o Luiz veio me falar, aí assim, era assim. E aí, topa ou não topa? Não tinha tempo para pensar. Aí eu falei assim,
Topo, né? Topo. Só que a gente tinha uma questão, que eu já falei aqui. A gente tinha a questão da data, né? Porque eu já falei também que, assim, a gente vai terminar no dia a gente termina dia 4 de abril. Isso, dia 4. No dia 5 eu estou em Alto Paraíso. Minha passagem está comprada já, né? Então, no dia 5 eu já estou em Alto Paraíso. A gente tinha esse problema, porque eu vou ficar no retiro e eu não vou poder falar. Como é que faz uma jornada sem falar? Como é que faz uma jornada sem estar presente? Aí o Luiz até falou assim, não, Adriano, mas aí quando você estiver no retiro, a gente dá um jeito. Eu falei, não, Luiz, não, porque se é para eu estar na jornada, eu quero estar. Então a gente vai fazer antes. E aí ele falou, mas antes significa começar amanhã. Eu falei, então vamos fazer. E a gente topou. E foi uma coisa assim, que a gente super topou. Então, assim, a gente está ralando, vocês não têm noção de como a gente está ralando. Porque foi tudo muito rápido, a gente precisou, sabe? A gente está preparando uma outra jornada, que vai ser no segundo semestre, que eu não vou dar muito spoiler, né, Ana Pimentel? Sim, que a gente está preparando agora, né, para acontecer no segundo semestre. A gente está agora preparando. Nossa, né, Luiz? Nós preparamos assim. Vamos fazer, como é que é a aula de amanhã, Adriano? Vamos encaixar, vamos, né? E estamos aqui, entregando o nosso melhor. Bom, eu sei que eu falei bastante agora também, mas assim, a gente está trazendo esse lugar de que quando a gente confia na intuição, as coisas dão certo. Porque essa jornada podia não ter acontecido, entendeu? Mas assim, quando a Angelina trouxe, a Angelina, ela sabe o que ela traz, tá, gente? A gente pode confiar nela, né? A gente pode confiar, porque assim, ela sabe o que ela está vendo, confia. O que ela está vendo é porque dá certo, entendeu? E quando ela falou que ia dar certo, a gente topou na hora, né? Ó, tá dando muito certo, não tá dando certo, tá dando muito certo, porque a gente estar aqui agora já é tarde, tem muita gente cansada, mas ó, estamos aqui, né? Então, assim, por esse motivo assim, é que esse sexto chakra, ele é um primor, ele é muito importante, porque se a gente fortalece essa linguagem do espírito, a gente pode ser muito mais do que o que a gente pensa. A gente pode se reconhecer com muito mais força, com muito mais capacidade de amor, com muito mais capacidade resolutiva, com uma inteligência muito maior do que o que a gente pensa. Vou citar um outro exemplo de filme. Eu gosto dos filmes. Tem um filme chamado Lucy. Não sei se alguém aqui já assistiu, né? Mas tá aí outra indicação. A Graça tá falando que já assistiu, né, Graça? Muito bom, né, Graça? Eu amo esse filme, né? E nesse filme, né, a protagonista, ela chega um momento que ela começa, a partir de um processo lá, que eu não vou dar tanto spoiler assim, mas ela começa a explorar o cérebro em capacidades muito superiores àquelas que a gente usa. E ela chega a um ponto de usar 100% do cérebro. Quando ela chega nesse ponto, não tem limites, entendeu? A gente usa muito pouco da nossa capacidade. Então, esse sexto chakra, ele serve para a gente lembrar que a gente tem muito mais capacidade, muito mais habilidade, né? Tudo muito maior. Então, por isso, é um chakra tão especial para mim. E para você, Luiz Ribeiro, é especial? Adoro esse. Vamos quicar a bola. Pá! Então. Sim, é super especial. Por isso que a gente está falando com tanta paixão desse chakra. Inclusive, indo para esse lugar do que o Adriano trouxe de indicação de filme, eu queria trazer uma indicação também. Vocês já assistiram um filme chamado A Rainha Pagã? É um filme muito, muito legal no sentido dos sonhos. Não fala sobre sonhos, mas aborda a dinâmica dos sonhos. Eu não vou dar muito spoiler, mas é assim. Tem um pedaço do filme que ela é a rainha desse lugarejo, desse clã, dessa tribo. E aí as pessoas começam a chegar
para ela e perguntam coisas. Você pode me trazer algum recado da minha mãe que já não está mais aqui nesse plano? Você pode dizer para a gente como é que vai ser a colheita desse ano? Você pode dizer se meu filho, minha filha está saudável, está bem nesse lugar que a gente está criando eles? E aí ela recebe todos esses pedidos, ela entra numa caverna para ela sonhar para todo mundo. E aí ela sai dessa caverna meio titubeando, e aí começa a dizer, começa a dar os recados. Sonhei, no sonho para você tinha isso, no sonho para você tinha aquilo. Ela usa o sonho como um oráculo no filme, né? E eu lembrei também, a Angel, ela conta que uma das coisas que deixou ela super surpreendida foi uma tribo real, encarnada aqui nesse plano que vivia literalmente a potência dos sonhos. Então, sei lá, a gente é uma tribo aqui, né? Uma tribo virtual. Se eu tô sonhando com a Christiane Magen, que eu, no sonho, deveria dar uma galinha para ela, eu não titubeio, vou, pego, compro uma galinha, eu tiro a galinha do meu sítio, do meu quintal, e digo, olha, um presente para você. E às vezes o sonho tava pedindo para eu dar a galinha para neutralizar alguma questão que estava surgindo energeticamente entre mim e a Cristiane. Sem eu ter tanta clareza, mas assim, é tipo, o sonho veio, eu vou executar. O sonho tá mandando, eu vou fazer. Eu vou é, 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 me deixar ser levado pelos sonhos. E a Angel falava que nessa tribo era uma linda harmonia que acontecia nela. E era uma confiabilidade gigantesca em todo o conteúdo que o sonho trazia. E era exatamente, o sonho veio trazendo, a gente vai materializar esse movimento do sonho, porque a gente confia 100% no sonho. E eu vi a Angelina falando isso para algumas pessoas, em você eu confio 100%. Aí eu fiquei, gente, que sensacional! Você já viu a potência de você confiar 100% em alguém? Não é 98, é 100%. E muitas das andanças internas dessa escola, ela e os seus regentes, né, os seus professores, dizem assim: confia 100% na sua intuição. Porque foi confiando 100% nessa intuição que a gente está aqui agora. Foi Angelina confiando 100% no movimento do sonho dela, que pedia para ela vir dançar com os golfinhos, para ela chegar nessa terra sagrada que o Adriano trouxe, né, que foi Piracanga, e ela descobriu não como certeira, foi quase um acidente de percurso Angelina chegar em Piracanga. Alguém disse a ela, Itacaré é sua cara. Tem uma terra lá em Itacaré que é sua cara. Ela, minha cara? Angelina não era muito de frequentar Itacaré. Angelina frequentava mais a Chapada, né? De acordo com ela. E ela estava lá com o esposo, apareceu um pescador que disse que tinha um lugar muito encantado e que ela podia chegar lá, mas não podia ir por terra, podia ir por barco. Eu sei que a Angelina saiu do barco e teve que nadar até a costa, que o rapaz não disse isso antes. E ela disse, mas eu tenho que nadar até lá? Sim, tem que nadar até lá. Eu sei que ela foi, se jogou, nadou, chegou naquela praia, se encantou, ela ratificou esse lugar, porque quando ela voltou para Portugal, todo mundo dizia que era ela louca. Ela dizia, mas será que eu tô louca? Todo mundo tá dizendo que eu tô louca? Tá, eu tenho que ir lá de novo. E aí veio de novo com um amigo, chegou tão cansado em Piracanga, na praia de Piracanga, né? Que os dois precisaram dormir. E quando ela foi acordada, foi por um rapaz que tinha uma arma, parece que tomava conta ali daquele lugarejo, e disse: Você perdeu! Tinha um golfinho aqui no Rio, dançando do seu lado. Ela, golfinho? E depois de um tempo que ela se tocou que golfinho não ficava em água doce. Mas o rapaz acordou ela com essa informação: tinha um golfinho nadando aqui do seu lado. Se era um golfinho quântico, se era um golfinho psicodélico, ninguém sabe. Mas ele trouxe essa informação. E aí foi a ratificação para ela. É aqui, o lugar. Né? Ela foi guiada pela intuição para ratificar o lugar. Porque ela estava sendo considerada como louca.
E aí que ela foi pra loucura real, assim, do sustentar a escolha e vir e se mudar pra um lugar inóspito, um lugar que não chegava carro, um lugar que malmente chegava barco. Imagine alguém que entendeu que aquele lugar hermético era um lugar para construir um centro. E ela bancou. E ela construiu junto com o centro a comunidade, e ela construiu junto com a comunidade várias coisas para abarcar essa comunidade, inclusive uma escola. E vinha os lugares dizendo: agora você vai investir nisso, agora a prioridade é isso. E Angelina obedecia cegamente os sonhos, porque ela confiava 100%, né? Então, me veio esse lugar, assim, de compartilhar esse movimento com vocês. Inclusive, quando eu perguntei, né, se tinha alguém que nunca tinha recebido a leitura da aura completa, é porque a leitura da aura é uma experiência. O beija-flor é uma experiência linda, mas o beija-flor, ele é um abrir de portas para a escola. É para você experimentar a leitura da aura. Claro, sabe aquela coisa que quando você experimenta um aperitivo que tá novo no mercado e você meio que, ai, mas será que eu tô acostumado com o meu queijo tradicional. Aí tem um outro queijo que chegou, aí tem aquela pessoa com a bandeja e diz assim: "Experimenta o nosso queijo, esse queijo tá chegando no mercado". Aí você experimenta o queijo e diz assim: "Ai, que delícia". Aí a pessoa diz: "Ah, tá ali na prateleira, aquela prateleira nova é desse queijo aqui. Então, você quer que eu te leve até lá?" O beija-flor é um pouco disso. É assim, vem experimentar o beija-flor. Vem experimentar o beija-flor. E se você quiser o prato completo, tem as leituras completas, né? Ah, as leituras completas que você pode se debruçar em você por 60 minutos, que geralmente é o tempo de uma leitura completa, né? O beija-flor, às vezes, ele dura 5 minutos. Claro, 5 minutos para você, mas se você estiver num grupo de cinco, vai durar mais do que isso, quase uma hora. A gente pode 10 minutos para cada pessoa, que já é riquíssimo. Mas tem esse lugar da leitura dedicada, né, que pode ser escolhida, mas alguém precisa escolher. Eu lembro que eu li, mas foi rápido. A Fernanda botou em alguma aula da gente. Eu queria fazer uma leitura completa com o Luiz. Me veio a vontade de perguntar, mas por que você não faz? Me fala, me pede. Nós fazemos. A gente marca. E, e consultem dentro de vocês se é a intuição que está pedindo, e não só porque eu estou falando, mas se eu estou falando e está reverberando em algum lugar, assim, tipo, quero experimentar isso. Você pode procurar, né? Tem dois professores aqui, o Luiz e o Adriano, que também estão abertos a fazer leituras da aura. E como o Adriano trouxe, a leitura da aura, ela tem alguns ramos. Ela tem a leitura geral, que geralmente é a primeira leitura que a gente chega e abre a informação que o divino quer trazer, assim, de uma forma muito muito intuitiva e de confiança. Tem a leitura temática, que você pode trazer um tema. Não sei se quem já foi pro Beija-Flor, geralmente um beija-flor tem um tema central, né? Mas não é o tema da Andrea, não é o tema das coisas da Nicole, não é o tema da Ana Brito. É um tema escolhido por todos. E aí a gente abre uma leitura temática. E o beija-flor é grupal, né? Então você pode também trazer os seus lugares, as suas angústias, as suas auto-observações. Ai, gente, eu tô sentindo que um tema da minha vida, ele não tá fluindo tanto quando eu gostaria. Seria interessante eu mergulhar numa leitura da aura, nesse portal do espírito, é, aqui dentro da escola. Por que que eu tô falando dentro da escola? Porque dentro da escola da aura tem um formato de leitura da aura. Tem outras leituras da aura, que são outros formatos que estão fora da escola. Eu não estou falando que é melhor ou pior. Eu estou falando que eu conheço, que é a leitura da aura aqui de dentro, né? Aqui dentro da escola. E
me veio também, eu não vou fazer aqui ao vivo porque a gente já tá com um tempo grande de aula, né? Mas eu anotei os nomes de todo mundo que colocou que nunca recebeu uma leitura da aura completa. E eu senti pelo meu sexto chakra, né, por essa intuição, de fazer um sorteio para escolher alguns nomes para receber essa leitura. Inclusive, também, em algum momento, né, se você quiser outras leituras, fique muito à vontade. No site tem vários professores e terapeutas da escola. E se o impedimento for financeiro, você também pode sinalizar que tem pessoas que estão no treino, né? No treino que é gratuito, no treino que é de cobradas e doadas, que tem essas fases do treino dentro da escola da Aura, né? A gente primeiro faz gratuito, que tem um motivo, que eu vou só contar esse motivo para quem for fazer o Aura. Depois tem o objetivo das cobradas e doadas, que também tem uma troca para acontecer ali e um lugar onde você vai se munindo da sua autoconfiança, do seu lugar de praticar, porque leitura também é prática, né? E depois você vai para uma outra fase, que é a fase do treino, como o Adriano trouxe perfeitamente dentro desse lugar. Então, aí eu anotei os nomes. Tem alguém que botando assim, eu, Fátima Aparecida Barbosa Barreto, gostaria de uma leitura de aula. Ótimo, Fátima. Então, eu anotei. Só não tinha Fátima na lista, mas a Fátima já recebeu. Ela quer outra, não é isso? Porque você não botou como quem nunca recebeu uma leitura completa. Eu também fiz somente as lindas do Beija-Flor. A Cristiane Magen. Ok. Então eu anotei. Aí eu vou fazer esse sorteio e depois eu informo individual, cada um. Se eu tiver dificuldade de achar lá no grupo, eu coloco. Gente, quem é Yolanda? Que já acabou de sair daqui. Que estava lá na aula do sexto chakra. Então eu vou fazer que nem o Adriano. O Adriano fez um código quando ele fez o tarô da transformação no YouTube. Ele pediu: Ó, gente, quem quiser um recadinho do tarô, bota escrito vermelho. Era alguma coisa assim, não era vermelho? Acho que era vermelho. Aí o povo sai botando vermelho, 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 vermelho. Aquele É, primeiro pediu. a gente estava no primeiro chakra e agora temos uma sugestão aí de senha. Isso, uma sugestão de senha. Aí eu posso botar lá no grupo, assim, uma senha combinada aqui, pra quem tá aqui, quem vai assistir a gravação, né? Que pode ser azul ou índigo, índigo, índigo. Aí eu boto lá, gente, quem é que tava na aula? Aí bota índigo, índigo, o povo vai ficar curioso, né? Que índigo? Índigo é a cor do sexto chakra, e que só vai saber quem tá aqui. E aí depois eu faço e coloco lá no grupo, caso eu não ache a pessoa em box, dizendo: Olá, você foi sorteada no nosso sorteio para receber uma leitura da hora. Você aceita? Aí se a pessoa disser sim, aí a gente marca o dia e a hora, tá bem? Então é isso. Isso veio muito intuitivamente. Não, eu nem sei o que é que vai dar para quem for receber, mas é um lugar de. Eu acho que eu não cantei a oração de São Francisco de Assis à toa, né? É dando que se recebe. Então, eu tô abrindo essa porta, espero que vocês sejam sorteados e quem não for sorteado ou sorteada também possa escolher receber a leitura de um terapeuta ou alguém da escola da Aura para experimentar como é receber uma leitura completa. Você, alguém falando a linguagem do seu espírito para o seu espírito e para o seu corpo durante 60 minutos, né? Então é isso. Gente, quero muito, 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 muito agradecer essa aula de hoje. Agradecer vocês terem acolhido a minha emoção no começo. Eu embarguei a voz, chorei real, oficial. O Adriano traz, né, que é um, um chakra muito sensível, mas ele não é só a sensibilidade solta. Ele é uma sensibilidade que move e comove. Porque a gente acabou de sair do chakra da verdade, né? Então eu tô levando essa verdade para o sexto chakra.
E quando eu trouxe que eu alinhei e desalinhei muitas vezes da minha intuição, não é uma soberba de dizer assim, eu só faço o que a intuição manda. Eu ainda não cheguei nesse lugar de, de, de estar sendo guiado 100% pela minha intuição. Eu tô nessa jornada, né? Eu não tô aqui à toa, porque eu tô sendo um canal aqui para vocês, né? Um canal para mim e para vocês. Mas ser um canal também é muito delicado e prazeroso. Por quê? Porque tem um servir, tem um serviço, né? Tem um lugar de, se eu puder, se eu tiver, não que eu precise, isso seria meu ego, mas se eu puder perceber que eu ajudei infimamente a Nicole, a Fernanda, a Célia, que está na Alemanha, a Ana Brito, a Fátima, a Ana Freitas, a Ana Pimentel, a Clotilde, a Graça, a Cristiane, a Silvia, a Liane, a Paula, a Clara, a Fátima, já é um lugar maravilhoso. E quanto vocês nos ajudaram? Porque se não tivesse vocês, não tinha jornada. Eu não ia estar falando, eu e o Adriano, para um processo quântico que não tivesse, sei lá, as coisas da Nicole perguntando loucamente em todos os chakras. Inclusive, ela estranhou que no quinto ela não perguntou. Ela foi para um outro polo, ela experimentou um outro polo. Ou alguém que tá aqui já desde o comecinho, mas tá muito caladinho ou caladinha, e tá nos bastidores, e tem uns lugares que essa pessoa se sente. Agora eu vou falar. Agora eu criei intimidade com esse tal desse Luiz. Agora eu criei intimidade com esse tal desse Adriano. Não é à toa que tem tarô toda semana, 2 vezes por semana, que tem interpretação de sonhos nas terças, que tem aula segunda, que tem aula na quarta, que tem aula na sexta, que tem beija-flor. É, é um lugar de muita sustentação, interna e externa. Porque são 7 semanas, não é? Não são 3 dias. Então é isso. Eu vou passar para o Adriano fazer as considerações finais dele. E desde então, muito, 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 muito obrigado. Real, real, real oficial. Por vocês estarem aqui, escolherem estar aqui. Gente, eu só quero agradecer também, tá? E fazer o convite, porque estamos no sexto chakra, o chakra dos sonhos. Amanhã temos roda de interpretação de sonhos às 10h30 da manhã. Então, fica o convite. Observe seus sonhos, acorde, anote e venha para a roda. Tá bem? Combinado? É isso, gente. Gratidão. Beijo grande. Ah, temos a roda às 10h30, que é a roda em português, mas temos também às 16h30 a roda em espanhol, tá? Então fica também esse convite aqui. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Tchauzinho.